Se eu tivesse que dar um título à nossa reflexão, meu título seria Como Cuidar da Minha Alma. E vocês já leram, viram algum artigo, livro ou capítulo de um livro que tem uma frase assim, você tem o título em cima e tem uma frase chamando a atenção embaixo de um autor? A minha frase, e aí eu estou contando com o poder de imaginação de vocês, a minha frase é uma frase belíssima de Jesus de Nazaré, quando ele diz assim: e quando vocês forem orar, fechem a porta. Aí eu colocaria reticências. E quando vocês forem orar, fechem a porta. Eu começaria a nossa conversa, fazendo uma afirmação. Eu hoje entendo nós, pessoas humanas, como seres compostos de duas dimensões. Uma dimensão material, que é o nosso corpo, que é tocável, que é sensível e que todas as suas manifestações, ou quase todas, podem ser observadas. Por exemplo, se alguém tiver uma coceira no braço, isso pode ser observado. Confere? Então, você tem essa dimensão e você tem uma outra dimensão, tá? Uma dimensão que eu vou chamar aqui, não é uma palavra minha, eu vou chamar essa dimensão de ânima, tá? Ânima é a palavra latina para alma. Um dia, hoje eu não penso mais isso, mas o que vou dizer aqui, por favor, é quase que uma nota de rodapé. Um dia eu imaginei o ser humano composto por três dimensões: espírito, alma e corpo. Hoje eu me tornei mais simples. Eu entendo que a gente tem uma dimensão somática, né? Por que somática? Soma, né? É corpo em grego, a palavra soma, ela é grega. A gente tem essa dimensão somática e a gente tem essa dimensão anímica, tá? Então, eu não acredito mais que tem um espírito em mim que me conecta com Deus. Não, não, eu tenho uma dimensão para além do meu corpo, que eu vou chamar de alma. Portanto, daqui para frente, todas as vezes que eu for me referir para essa dimensão imaterial, eu vou usar a expressão vida anímica. Assim como o corpo da gente tem uma vida, a alma da gente tem uma vida. Até aqui tudo ok? Beleza? Essas dimensões, elas são inseparáveis. Só existe um momento em nossa trajetória no qual presume-se que haverá uma cisão entre corpo e alma, entre soma e ânima. Esse será o momento da morte. Fora daí, e a gente até pode chamar a morte, atenção, veja uma maneira poética de se dirigir à morte, a gente pode chamar a morte de a grande cisão. Fora daí, é, a, a vida anímica e a vida corporal acontecem absolutamente entrelaçadas. De uma maneira tal que tudo aquilo que acontece na vida anímica vai afetar a vida somática, vida corporal. E o seu inverso é absolutamente verdadeiro. Tudo aquilo que acontece no corpo vai afetar a nossa vida anímica. Não tem saída. Posto isto, eu quero dizer que nós estamos quase sempre acostumados a achar que no nosso tempo tem coisas que em nenhum outro momento da história teve. Por exemplo, vocês já ouviram falar de uma palavra que hoje quase que se perdeu o sentido, que é o seguinte: hoje nós vivemos uma polarização. Já ouviram muito isso? A gente sempre teve polarização. O que a gente está vivendo hoje é uma coisa mais profunda, fratura social por conta de ideias que, em algum sentido, sempre existiram, tá? Mas eu estou dando essa volta para dizer o seguinte: é, ao longo da história humana, é um dado que a vida anímica quase sempre, foi jogada para escanteio, porque a vida anímica é mais difícil de você cuidar. É muito mais difícil de você cuidar. A vida anímica, ela é invisível,
A vida anímica exige um grau de profundidade, de cuidado, de habilidade, exige um grau de expertise para você lidar com a vida anímica. Então, quase sempre a gente tem colocado a vida somática, a vida do corpo, acima da vida anímica. Por favor, entendam que essa divisão aqui, de novo, ela é quase didática, mas lembrando que nós estamos falando de coisas muito, sempre muito juntas. O que eu quero dizer é que quando você cuida do corpo, evidentemente você está cuidando da alma. E o contrário é verdadeiro. O descuido de uma coisa vai simplesmente afetar a outra, tá? O que que eu acho que a gente está vivendo no nosso tempo, que aí sim é característica do nosso tempo. Como em nenhum outro momento da história, a gente viveu ou a gente está vivendo um grau de dispersão muito forte. E esse é um veneno muito intenso para a vida anímica. Vejam, alguém aqui assistiu, pelo menos viu, ou sabe de, ouviu alguma cena de Game of Thrones, aquele seriado da HBO, ou você já viu? Então, vocês já viram algum filme da Idade Média, mesmo num castelo de um nobre, assim, não existia energia elétrica e tal, e todas as vezes que eu vejo esses filmes, ou essas imagens, eu fico imaginando o que é um domingo à tarde num castelo do nobre na Idade Média, né? Um frio absurdo, velas, qual era o grau de distração que a gente tinha? Vocês podem perceber o quanto viver naquele tempo sem estímulo era um convite à profunda depressão, à melancolia, à tristeza. Aquelas eram doenças daquele tempo por causa da falta de estímulo. Contrário, por exemplo, à minha casa, minha mãe, né? Ou seja, quando a televisão chegou pra gente, Silvio Santos embalava as tardes de domingo, convenhamos, gente. Era é um estímulo que anima a vida. E aí, pensa comigo, se o trabalhador tá ali aquela semana toda, o cara tá na construção, pensando numa classe social que não é minha, né? Aqui no exemplo, a empregada doméstica tá ali também, e aí chega no domingo. Pô, no domingo ali tem alguma coisa para algum estímulo para a vida anímica. O que que acontece? A nossa vida anímica hoje, ela sofre de exatamente o oposto, né? Hoje a minha mãe terá que escolher entre Silvio Santos, o Hulk, tudo referências que já passaram. Silvio Santos, Hulk, Gugu, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, Facebook, Big Brother. Ou seja, o grau de dispersão é muito, muito, muito mais amplo. Se a melancolia, a tristeza, a depressão, que são, via de regras, doenças anímicas associadas à falta de estímulo, hoje a gente está vivendo o oposto. A gente está vivendo uma vida anímica super, hiper estimulada. Não à toa o quadro muda. Os nossos quadros já não são quadros de lentidão, são quadros de aceleramento, de ansiedade, de uma série de situações que eu não preciso me delongar nelas. A minha questão, num café da manhã, no sábado, às 8:30 da manhã, é o que que eu e você estamos fazendo para cuidar da nossa vida anímica? Eu tenho certeza que você concorda comigo que essa é uma pergunta que demandaria aí uns 6 cafés da manhã, não é verdade? Eu hoje vou introduzir apenas uma, tá? E aqui eu criei esse espaço para gente, porque eu queria mandar uma mensagem para mim e para vocês. A gente precisa cuidar e falar da nossa vida anímica. E eu já vivi o suficiente para não confiar na minha força de vontade. Eu preciso da ajuda da comunidade. Então, quando eu criei esse espaço e tantas outras coisas, por exemplo, quando criamos o Clube do Livro, eu criei esse clube pensando que a comunidade vai me ajudar a ler mais.
Eu preciso da ajuda da comunidade. Então, eu preciso da ajuda de vocês e acho que vocês precisam. A gente precisa mutuamente das nossas ajudas para a gente cuidar da nossa vida anímica. E aí eu pensei de como é que eu posso simplificar esse papo. E eu queria trazer uma sugestão de como eu e você podemos cuidar da nossa vida anímica. Posso dá-la? Esse é o tema aqui. Ou seja, vou dar uma sugestão super prática, tá? Super prática. Para dar essa sugestão, aliás, deixa eu ir direto para ela, depois eu. Existem muitas maneiras de você cuidar do seu corpo. Muitas, tá bom? Você, por exemplo, é, contratar uma drenagem linfática é uma maneira de cuidar do corpo, certo? A drenagem linfática é uma coisa complexa demais e que tem custos. Mas qualquer pessoa, e isso não é uma questão de preferência, isso é uma verdade universal, qualquer pessoa que queira cuidar do seu corpo e começar de uma maneira muito simples, essa pessoa vai ter que fazer o seguinte: eu vou escolher um exercício para o meu corpo. Lembrando que quando eu estou falando de escolher um exercício para o seu corpo, isso é uma escolha. Enigmático? Me explico. O nosso corpo já se movimenta naturalmente. A gente acorda de manhã, enfim, sabe? Você vai para o trabalho, você faz o seu trabalho. Só lembra que toda essa movimentação que o nosso corpo tem durante o dia, ela é uma movimentação não fruto da sua escolha. Aliás, se você pudesse, você nem faria isso. Quantos de nós aqui, se pudesse assim, cara, não precisa mais trabalhar? Que maravilha. Eu não vou escolher me movimentar. Quando eu estou dizendo que a maneira mais simples de cuidar do seu corpo é você escolher um exercício, e praticar esse exercício, eu observo que eu sequer estou me referindo a um conjunto de exercícios, porque aí a gente já estaria falando de maneira mais complexa. Eu defendo a tese que a maneira mais simples de você cuidar do seu corpo é você escolher um exercício, ficar com ele até você dominá-lo, e daí você dá um outro passo, dá um outro passo. Eu posso exemplificar o que eu estou me referindo. Vamos imaginar que saindo daqui eu escolha o seguinte exercício. Todos os dias, em algum momento do dia, isso não importa, todos os dias, eu vou levantar, vou fazer 10 movimentos com meu bíceps direito, meu bíceps esquerdo, e comprei um peso de 2 quilos. Simples assim. Esse é um exercício que pode ser feito e, mas eu preciso ver algum vídeo na internet, eu preciso de um personal trainer. Lembra, isso são camadas mais complexas. E aqui agora eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te dizer, tá? Bastante atenção. A razão número um pela qual a gente não muda determinados comportamentos é que as soluções que a gente desenha são soluções, às vezes, muito complexas. Eu não preciso de um personal trainer, seria ótimo. Eu não preciso da praia para eu caminhar, seria ótimo. Eu não preciso de uma esteira para eu caminhar, seria ótimo. Mas, assim, escolhe alguma coisa. O meu ponto é: quer cuidar do seu corpo e da vida anímica? Escolhe um exercício. Um exercício pequeno. E tem que ser pequeno para que você consiga dominá-lo. No âmbito corporal, todas as vezes que a gente pega pesos maiores do que o corpo aguenta, você vai causar lesão. Esquece pesos grandes. A vida já nos impôs pesos demais. No âmbito do corpo, vou dizer para vocês nossa conversa. Mas eu quero
dar uma sugestão, dar, depois ouvir vocês. Vejam só o seguinte: uma das tomou um novo significado, mas uma das coisas mais ciência de fé, a chamada conversão, anos, a minha aproximação à igreja evangélica, que me fez um bem muito grande, é ensinamento e que eu acho que tem uma sabedoria muito grande de ler, certo? Eu acho que talvez a igreja evangélica seja religioso no Brasil que mais olha isso de uma maneira até certo ponto saudável e bela. Essa coisa, cara, tem aquela. Tinha até a mina BO, né? Se você quiser fortificar a sua vida, né? Aí tem um contexto, a sua vida espiritual, então leia a Bíblia e ore e tal. Eu acho que isso foi muito precioso para mim. Isso marcou a minha vida anímica e eu continuo vivendo essa experiência para cuidar da minha alma. Agora eu vou dizer para vocês como é que eu faço isso hoje. Eu tenho um compromisso com a minha vida anímica. E o meu compromisso é o seguinte: eu tenho que criar durante o meu dia um momento no qual eu fecho a porta. Por isso que eu me referi à frase bela de Jesus de Nazaré. Fecha a tua porta. Quando você quiser orar, fecha a tua porta. Esse fechar de portas, ele tem um significado para os nossos dias que é o seguinte: quando eu fecho a porta, eu queria que vocês gravassem demais isso que eu vou dizer. Eu dou uma atenção qualitativa àquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho mais paciência para contra-argumentar as pessoas que, por ignorância científica, dizem que têm a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso a ciência já mostrou que é baixa a sua, a nossa capacidade de dizer eu consigo fazer isso aqui, vai falando aí. Não, gente. Veja, a ciência não está dizendo que você não tem essa habilidade. O que a ciência prova é que a qualidade dessa atenção, ela é pobre. Porque, só para lembrar, né, aquilo que eu falava esses dias, os americanos, pesquisa da Universidade de Berkeley, na Califórnia, mostrou que quando eu estou numa reunião e entra uma mensagem no meu celular, eu demoro 21 minutos para me reconectar. Isso é testado em laboratório, inclusive. Mas o que eu quero dizer para a gente é, quando, quando Jesus diz assim, fecha a porta, ele está dizendo, corte os canais de conexão com aquilo que, embora importante, são coisas importantes, podem empobrecer a qualidade da sua atenção. Podem empobrecer. Então, aqui vai o meu testemunho. Eu tenho um compromisso, e eu sei que a minha agenda anda aí um pouco conturbada, mas eu tenho um privilégio da minha agenda, em certo sentido, mas eu tenho um compromisso de criar um momento no dia que esse é o momento do meu fechar a porta. E qual é a minha sugestão, gente? A minha sugestão é que da nossa vida anímica, a gente pode dar um passo de bebê, que é simplesmente dizer: eu vou separar, por favor, eu vou separar um tempo. Ah, eu posso fazer no carro? Não, porque aí é uma questão de, de, de Vocês sabem, né? Vocês sabem de onde vem a força do laser, né? Aqui tem uma folha de aço. Tenta cortar uma folha de aço com serrote. Tenta cortar uma folha de aço com maquinário pesado. O que que acontece? Ah, o meu cunhado trabalha com isso. Olha que coisa interessante. Meu cunhado americano trabalha para uma empresa sueca nos Estados Unidos que é corte a laser. E você sabe o que que é? Por que que o
o laser corta. Sabe o que que é o laser? É luz concentrada. Então, quando você corta, né? Shirley, fica à vontade, pode sair, depois você assiste que eu estou gravando, eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? É a concentração de luz, é a forte concentração da atenção que faz esse exercício se tornar um exercício de cuidado da nossa ânima, da nossa alma. Como é que eu faço isso, né? Eu hoje faço isso nos melhores períodos. Eu faço isso, eu tiro 40, 50 minutos para fazer o que eu vou descrever para vocês agora. Aliás, eu diria até às vezes uma hora, esse é o melhor momento. Eu procuro fazer isso pela manhã. Eu sento aí. Meu sonho é cada vez mais sentar tipo 8 da manhã, em ponto. E aí eu faço uma meditação. Eu medito. É, a meditação se tornou ela se tornou o meu exercício anímico, espiritual mais forte. Eu não leio a Bíblia praticamente mais, nem aquela oração entendida como fechar os olhos, dizer Deus abençoe o meu dia, tal, tal, tal. Raríssimas vezes eu faço isso. Então eu abro esse meu momento de concentração, de atenção concentrada, fazendo meditação, que é alguma coisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos e que tem me feito muito bem. Nesses momentos de meditação, que é aí onde eu encontro com as camadas mais profundas do meu ser, é aí onde eu acredito que Deus fala comigo, é, e aí vejam o que acontece comigo. Eu vou num crescendo, eu tenho um aplicativo que me ajuda com isso, eu vou num crescendo, daí eu, eu vacilo. O que que eu quero dizer? Eu começo uma semana com 10 minutos, na outra eu passo para 15, na outra eu passo para 20, na outra eu passo para 25, na outra eu passo para 35, 30, 35, 40. Então eu já cheguei a parar por 50 minutos, fazer minha meditação 50 minutos, em absolutos. O meu método é um método mais puro, um método de eliminar para além de mim. Então eu não boto uma música e tal, tal, nada disso. Só que quando por alguma razão, minha alma cansa, eu vacilo, e aí eu volto, eu fico, muita coisa se desorganiza dentro de mim, aí eu começo de novo. Eu, por exemplo, agora, semana que vem, vou para 20 minutos, porque eu tive que recomeçar. Esses 20 minutos, eu faço contemplação numa fotografia. O meu computador me bota um dia, lembrando que eu tenho o privilégio de trabalhar no escritório. Se eu fosse motorista de Uber, isso não serviria para mim, ou se eu estivesse trabalhando com uma outra atividade, mas eu tenho o privilégio de trabalhar no meu escritório, né? Aqui que eu trabalho, gero renda e vivo. De mostrar a de hoje, todo dia tem uma fotografia nova. Essa aqui. E eu gosto de saber o lugar, então eu configurei para me dizer. Essa aqui é do Lago Trillium, no Oregon. E aí eu começo a pedra aqui, né? Vou olhando, às vezes eu me transporto para esse lugar, né? Como se eu pudesse estar sentado nessas pedras ali, sempre, via de regra, nunca me imagino assim só, sempre ali, eu e a Márcia sentado aqui e tal. Por exemplo, de hoje, assim, aqui eu fico observando, né, a face do lago refletindo isso, e aqui vai ah, as cores, a montanha. Eu, de alguma maneira, quero treinar minha capacitação, minha sensibilidade, coisas assim. Passo 15 minutos de meditação, eu faço vou usar essa técnica, essa vídeo, né, essa conectar com o transcendente da imagem. Depois, eu faço sempre isso cognitivo, que é olhando um que eu leio devocionalmente, assim. Então, um livro chamado A Autobiografia de um.
E o que é uma história, uma biografia, um homem muito, eu choro, eu exa desse mistério fantástico, né? Se manifestando de muito diversa, via de regra, costume. Isso tem sido um processo muito bom para mim.